Eu tenho certeza que você já viu aquela publicação, aquele post que fala o seguinte, que na maioria dos casos onde o funcionário, onde as pessoas pedem a demissão, o problema não está no salário, está na gestão, na liderança. Ou seja, elas não estão se demitindo da empresa, elas não estão se demitindo por causa do salário, elas estão se demitindo por causa dos seus chefes. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje, principalmente um discurso voltado às empresas. Por quê? A empresa precisa tomar muito, mas muito cuidado quando contrata ou quando coloca alguém como líder, como gestor. E eu vou falar isso pausadamente, com muito cuidado, para não ser interpretado da maneira errada. Quando a gente fala de pessoas, eu não estou falando de números. Eu não estou falando de robô, de computador, eu estou falando de pessoas que têm sonhos, que estão trabalhando, se desenvolvendo na sua carreira para realizar o seu sonho. E seja ele qual for, mas na essência do seu sonho há felicidade. E se dentro desse ambiente eu não consigo um respeito para me tornar feliz, como eu vou entregar o melhor trabalho? E o que acontece em muitas empresas, tá? E aí, de novo, vou falar pausadamente, é que se coloca como líder, como gestor, aquele que melhor se destaca tecnicamente. Anderson, mas você está falando que a pessoa contratada para líder, para gestor, não pode ter desenvolvimento técnico? Errado. Eu estou falando que ele tem que ter, mas não somente essa característica. Porque senão eu estou pegando esse bom profissional que tem uma característica excelente tecnicamente, só que na característica de líder, de gestor, e aí que está a característica de líder e de gestor. Desculpa que eu nem terminei meu café ainda. Mas o que a gente tem que entender é que o líder, o gestor, ele tem que entender tecnicamente, mas não é ele que vai desenvolver o trabalho no dia a dia. Ele vai supervisionar as pessoas que estarão desenvolvendo esses trabalhos. E sim, ele tem que ter um conhecimento técnico para ajudar essas pessoas a concluir os seus objetivos. Mas como característica de líder, de gestor, ele tem que entender de pessoas. De se conectar com essas pessoas. E eu não estou falando daquele cara que dá tapinha nas costas, que é o bonzinho, mas na essência de alguém que se conecte a essa pessoa, levando ela a ter um crescimento dentro daquela organização. Se eu coloco um líder que muitas vezes ele é bom tecnicamente, mas não é bom com pessoa, aquele cara que era bem visto pela equipe, era bem visto pelas pessoas, acaba se sobrecarregando com aquelas novas atribuições, porque até agora ele entendia tecnicamente. Agora os problemas que chegam até ele são problemas de gestão de equipe. E aí aquilo sobrecarrega tanto que essa pessoa se transforma numa pessoa que muitas vezes ela nem é. E isso tem impacto na tua equipe. Por quê? Vai colocar pressão nas pessoas. Vai tratar de uma maneira fria, de uma maneira errada. Tinha um gestor em uma empresa que ele era muito bom tecnicamente. Só que ele estava na característica de líder. Supervisor, gestor, gerente. E aí quando ele começou a liderar essa equipe, ele começou a receber pressão de cima e transmitir para essa equipe. Só que de maneira errada. De maneira totalmente errada. Cobrando essa equipe muitas coisas que essa equipe não tinha controle sobre a situação. E ao invés de ajudar essa equipe a enfrentar os desafios, ele começou a enxergar na equipe problemas.
Ah, é porque é fulano que não tá entregando, é ciclano que não tá conseguindo fazer. Vamos trocar essa pessoa, vamos demitir aquela, vamos colocar outra. E aí esse líder começou a ficar com medo de ser mandado embora e começou a dispensar pessoas da sua equipe. Porque é mais fácil eu transferir o problema pro outro. E eu tô abrindo um jogo aqui com você. E aí, aquela equipe que eu tinha que era boa, que desenvolvia, aquela pessoa que desenvolvia um bom trabalho começa a receber a sua sobrecarga, começa a ser de forma até abusiva. E eu não gostaria de abrir isso no canal, mas muitas vezes acontece. E é o cotidiano que às vezes você passa. E aí essa equipe se desfaz. As pessoas começam a pedir as contas. E você não sabe o que está acontecendo com a tua empresa. Pô, colocou uma pessoa no lugar errado. Toda pessoa, ela tem um ponto positivo e negativo. E se eu sou líder, eu tenho que enxergar esses pontos. Como eu vou me conectar a essas pessoas, como eu vou me comunicar com essas pessoas. Por isso, como líder, eu não posso ter só a parte técnica, e ela é fundamental. Lembra que eu falo para vocês, a parte técnica, ela garante 50% do sucesso. Mas onde está os outros 50% quando eu falo em líder, em gestor? Em me conectar com as pessoas, em entender a dor das outras pessoas e principalmente existe uma zona de equilíbrio que eu tenho que respeitar. Muitas vezes o meu limite não é o limite do outro. E eu preciso aprender isso. Não é porque eu trato um de uma maneira que eu vou tratar o outro da outra maneira. E eu não tô falando para você escolher ou distinguir as pessoas, não. Isso se chama empatia. Anderson, eu não posso cobrar então como gerente, como líder? Tem que se fazer as cobranças, porque a cobrança, um certo nível de pressão nos leva para cima. Se eu me acomodo também, beleza, eu vou ficar inerte. Não vou desenvolver. Mas a cobrança, a pressão muito bem feita, ela gera resultados positivos. Positivos. É diferente de eu ser um cara abusivo, que grita, que xinga, que bate na mesa. Ou diferente, eu posso nem gritar, nem xingar, parecer um cara, nossa, super calmo. Mas, pô, a cada 10 minutos eu questiono. Tudo não é culpa minha, tudo é culpa do outro, é da minha equipe. Tô sempre procurando algum problema em alguma pessoa. Tô sempre me esquivando. Na hora do bem bom, aí eu não convido, né? Na hora de ser elogiado, o mérito é meu e não da minha equipe. Quando a gente pega como gestor, como líder, isso você precisa entender. Quando você se torna um gestor, não é o seu momento de se destacar sozinho. Para você ser um bom gestor, você tem que destacar sua equipe. Cara, se esses caras estiverem aqui, se essas mulheres, esses homens estiverem lá em cima, no holofote, brilhando, peraí, quem é o gestor dessa equipe? Quem é esse gestor? Isso é gerenciar. Toma muito cuidado com quem você coloca para gerenciar a tua equipe. Porque você pode ter o melhor profissional nessa equipe. O melhor, eu posso colocar, vamos colocar um jogador aqui, Cristiano Ronaldo, na sua melhor fase. Mas se eu coloco o Cristiano Ronaldo com um técnico que, cara, o cara não desenvolve, o cara não se conecta, e a equipe é mediana, e não desenvolve, pô, primeira oportunidade, Cristiano Ronaldo vaza para outro time, a equipe vai cair de divisão, vai ser um desastre. Agora, se eu tenho um técnico bom, que desenvolve, que faz um bom trabalho, e eu não vou falar nome de técnico aqui, que senão vão falar que eu tô puxando sardinha para time. Mas a gente tem exemplos. Você tá um que não é dali, Bernardinho, cara, quem não enxerga um líder, um gestor? Mas é um cara que coloca pressão, já percebeu?
É um cara que trabalha com pressão. Mas é um exemplo de líder. Se você vê as entrevistas de quem trabalhou com ele, é um exemplo de liderança. Por quê? Conexão com as outras pessoas para entender o momento de pressão, o momento de dar um passo atrás, o momento de estruturar a equipe, de trabalhar visando uma pessoa, de trabalhar visando a equipe, de elevação da equipe, não dele. Muito cuidado com quem você coloca como gestor. Porque você pode ter um cara que é muito bom tecnicamente. Às vezes você coloca ele como líder e não passa os treinamentos devidos. Você pode colocar ele lá. Mas você tá treinando, tá acompanhando essa equipe, o desenvolvimento dessa equipe? Ou vai fazer como uma empresa que eu já acompanhei. O gestor não estava entregando. Deixa eu desligar o ar-condicionado. O gestor não estava entregando o trabalho que precisava entregar. A equipe começou a ser sobrecarregada, o gestor falou que era culpa da equipe. Começou a dispensar pessoas da equipe. Sabe o que estava acontecendo? Esse cara estava transmitindo para essa equipe que a empresa não estava bem das pernas. Olha o perigo. Isso se espalhou como um murmurinho na empresa. O que acontece com o nível de motivação? Desce. Mesmo que a empresa não esteja bem. Não é hora de desestruturar o emocional das pessoas. Ah, porque a empresa tá ruim, porque vai fechar as portas, porque vai falir, porque isso, porque aquilo. Eu preciso ser sincero. Mas espera aí, é diferente uma sinceridade, uma motivação. É diferente eu ser sincero e eu ser cruel. Muito diferente uma coisa da outra. Até a empresa identificar que o problema estava no gestor, a equipe se desfez inteira. E o problema era o gestor, que estava com medo de perder o emprego, que não estava mais feliz onde estava, com o que estava fazendo, que estava trabalhando com receio. E eu entendo muitas vezes a visão desse gestor. E é por isso que a gente precisa equilibrar isso. Entender. Quando eu falo como empresa, como eu trabalho como empresa, eu não posso enxergar só números. É claro que toda empresa depende do financeiro e precisa depender. Mas quem faz isso girar? E você está falando com um cara que trabalha com inteligência artificial, com sistema, com tecnologia. Eu preciso de pessoas bem envolvidas, motivadas, engajadas, que acreditem. E tenho certeza que o que ela está fazendo, com o que ela está trabalhando, é para realizar os seus sonhos. É para construir sua família, construir sua casa, comprar seu carro, viajar, fazer a festa, seja lá o que ela quer. Mas ela precisa sentir segurança de que ela está fazendo as escolhas certas, de que ela está na empresa certa. E que se ela errar, junto vocês vão procurar solução. Mas que erre uma vez, aprenda com os erros. E que isso se torne uma semente que frutifique coisas boas. Cheguei a filosofar agora, hein? Mas é isso que eu quero deixar de recado para você hoje. Bom, pessoal, não esquece, hein? Dia 23/7 a gente tem um evento, o último evento aqui no Japão, sobre supply chain. Você vai clicar no link que está aqui abaixo, vá se inscrever nesse evento, porque a gente vai garantir que eu vou te ensinar todos os passo a passos que me levaram até um crescimento na minha carreira. Tá bom? Combinado? Fechou? Deixa seu like, inscreva-se no canal e espero que esse vídeo de alguma maneira tenha te ajudado. Até o nosso próximo vídeo.